Luz, câmera, salzão. Corta. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui eu de novo, mais um novo episódio desse quadro que ainda não tinha nome, mas hoje eu tenho um nome novo e o nome desse quadro é Tá na Bíblia. E o episódio de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. E eu quero me basear em Mateus 5, 13 a 16. Vamos lá? O primeiro verso diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então primeiro vamos falar sobre o sal. O que é o sal? Primeiro precisamos entender a importância do sal nesse contexto histórico, bíblico. Então a gente precisa entender a importância do sal, tanto na época como nos dias de hoje, né? O sal, primeiramente o sal, ele é feito para dar sabor à comida, óbvio. Ele dá sabor à comida. Mas ele tem outras funções também. Ele tem uma função interessante que na época era de muita ajuda, porque antigamente não tinha geladeira, não tinha freezer. Então, para que eles preservassem os alimentos, para que os alimentos não entrassem em decomposição, o sal era fundamental para que a comida não entrasse em decomposição. Então eles colocavam sal na comida, né, para que não estragasse. Então era uma forma, né, de preservar o alimento. Então essas são uma das funções, né, do sal, tanto para dar o sabor, quanto também para preservar o alimento. E outro fato interessante é que o sal, quando tem muita impureza, ele perde o sabor. E aqui está falando exatamente isso. Olha só, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Quando ele perde o sabor, quando ele tem muita impureza, ele perde o sabor, ele perde a graça. Então, quando o sal perde a sua função principal, que é dar sabor, que é dar graça, ele é inútil, é jogado fora. E olha, é bem pesado aqui, fala aqui que não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E olha só, se a gente perde a nossa função, que é dar sabor à terra, que é ser sal da terra, que é, sabe, dar graça à terra, a gente é jogado fora, pisado pelos homens, olha só. Mas calma, não fique com medo, calma, eu não tô querendo te assustar, mas entenda que Jesus estava alertando a importância de nós sermos diferentes, de fazermos a diferença nessa sociedade. E outro fato interessante é que o sal na época, hoje o sal pode até ser barato. O que tá barato hoje? O açúcar tá barato? O leite tá barato? Nem leite tá barato. Antigamente era tudo barato. O jornal era de graça. Hoje é tudo caro. Mas enfim, antigamente o sal era bem mais caro do que é hoje. Eu não sei se é tão barato assim, se é tão caro assim, não sei, mas antigamente era muito caro e muito valioso. Então olha só a importância também desse contexto, não é? Jesus não estava só jogando, só falando qualquer coisa, então era algo, sabe, específico para aquela época. Então Jesus estava falando para as pessoas que elas fizessem diferença nessa sociedade. E olha que importante também a gente entender que nós somos sal da terra, mas Deus é que usa a gente é só instrumento nas mãos dele. Entendendo isso, a gente sabe que, não é através de nós, é ele através de nós, é ele que nos usa, a gente faz a diferença, mas é por causa dele. A gente prega o evangelho por causa dele, a gente prega a palavra dele por causa dele. Continuando aqui nesse trecho, vamos continuar para outro tópico, que é interessantíssimo, que é sobre a luz do mundo. E no versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só o que é importante a gente entender, que primeiro a gente tem que ser sal da terra, para salgar, para dar graça à terra,
mas a gente também tem que ser luz do mundo para trazer ao mundo a esperança que não vem de nós, que essa luz não é originária de nós, não é nossa essa luz vem de Deus. E aqui tá falando que não dá pra gente esconder a luz debaixo da cama, basicamente isso, né? Aqui tá falando, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia, uma vela, coloca debaixo de uma vasilha. É a mesma coisa que dizer, eu não posso pegar essa luz aqui e colocar embaixo da minha cama, porque não vai iluminar nada. É isso que Jesus estava dizendo. E a mesma coisa, essa luz aqui em cima, eu não posso pegar essa luz que está aqui em cima e colocar embaixo no chão. Não tem utilidade nenhuma. É isso que Jesus está falando, a gente tem que ser luz para iluminar o mundo e não para esconder. Não é para esconder o evangelho, a luz é a palavra de Deus, a luz é o evangelho, a luz é o próprio Jesus, como diz em João 8,12. E diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, e essa luz é que nós devemos propagar no mundo, nós devemos falar sobre Jesus, ou seja, nós não devemos ter vergonha do evangelho. Como diz também em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho desse evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, como é que eu vou ter vergonha daquilo que vai me salvar, daquilo que sabe que vai fazer a diferença na minha vida? Como é que eu vou esconder essa luz? E como é que eu vou deixar de dar sabor para essa terra? Como é que eu vou deixar de salgar essa terra? Como é que eu vou deixar que essa terra entre em decomposição? Como é que eu vou deixar que essa sociedade entre em decomposição? Se perca, sabe? Se perca em ideias, em pensamentos errados. Então, partindo desse princípio que nós devemos ser sal da terra, devemos dar sabor para a terra, devemos fazer a diferença na sociedade e ser luz do mundo. Nós não devemos esconder essa luz, devemos iluminar no mais alto topo, devemos iluminar tudo à nossa volta, mostrar essa luz para todos que estão ao nosso redor e fazer a diferença e pregar o evangelho a toda criatura e não ter vergonha desse evangelho. A gente tem a convicção de que o nome de Deus está sendo exaltado, porque no final ele ainda diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão olhar nas nossas vidas, a luz que está nas nossas vidas, a paz, e vão ver a glória de Deus. E Deus será glorificado através das nossas vidas. Porque a luz que brilha em nós não vem de nós, vem de Deus. É uma luz que dá vida, que dá salvação, que dá esperança para o povo. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer um pouco sobre o que é ser sal da terra e luz do mundo. Pode parecer simples, esse texto é bem simples na verdade, mas tem um contexto diferente, né? O contexto do sal, da época. É importante saber o quanto era caro na época, a importância do sal também. Também sobre a importância da luz, que a luz serve para iluminar, e a luz, se colocada no lugar errado, ela não ilumina nada. Então a gente tem que colocar a luz no lugar mais alto, a gente tem que colocar num lugar onde vai iluminar tudo, vai dar esperança a todos. Então a gente tem que entender que isso tudo, o sal não vem de nós, a luz não vem de nós, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus, como eu disse lá atrás. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas vejam esse vídeo, para que o nome de Deus seja exaltado e ele seja glorificado e que vidas sejam salvas e impactadas em nome de Jesus. Falou, galera, é isso aí. Antigamente eu comprava chiclete Big Big a 50 centavos. Eu comprava Coca-Cola a R$1.